nossa disciplina de História, nós iremos para a página 266, capítulo 6, Os Imigrantes no Brasil. Aqui, ó. Diz assim: entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vinda dessas pessoas alterou diversos aspectos da vida cotidiana da população brasileira e ampliou ainda mais a diversidade cultural do nosso país, certo? Aí aqui nós temos a imagem de 2 imigrantes, certo? Página seguinte, a vinda dos imigrantes. Observe as crianças. Criança descendente de japoneses, certo? Criança descendente de libaneses e criança descendente de alemãs. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Veja as imagens acima. As crianças retratadas são muito diferentes uma das outras, não é mesmo? Isso acontece porque seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós e bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo seus costumes e tradições. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil? Aqui embaixo, gente, diz assim, ó, novas oportunidades no Brasil. No século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles vivem no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Aí aqui nós temos a imagem, ó, certo? Que diz assim, ó, os imigrantes, pintura de Angelo Tomassi, de 1896. A obra retrata italianos que aguardam no porto o embarque para o Brasil. Muita gente, né, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, página seguinte. Os imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu o lucro dos grandes proprietários de terras. Assim, com o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Para estimular a vinda de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. Aqui, pessoal, esse cartaz, ó. Certo? A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas próprias despesas, como alimentação e moradia. Gente, aqui nós vimos que para atrair os imigrantes para o Brasil, porque a mão de obra dos imigrantes era mais barata do que a brasileira mesmo aqui da nossa terra, então eles divulgavam informações falsas, né? Dizia que aqui os imigrantes iriam ter uma vida melhor, iriam ter seu próprio lote de terra e assim atrair a atenção deles, e eles acabavam que sendo conquistados pela propaganda. Quando chegavam aqui, a propaganda era o quê? A propaganda era enganosa. Eles tinham que trabalhar para pagar o seu próprio sustento. Então eles viviam para aquilo dali. Eles não tinham acesso a seu lote de terra, ele não tinha uma vida melhor do que tinha lá não, certo? E aqui eles eram tratados, de certa forma, como escravos. Nós sabemos que o trabalho escravo é aquele trabalho que é forçado, que a pessoa trabalha forçadamente várias horas, não é remunerado adequadamente e ele não é respeitado, ele não tem os seus direitos respeitados
com o nosso documento que nós temos, que garante as nossas leis trabalhísticas, que é a nossa carteira de trabalho. Então, eles eram, de certa forma, escravizados, forçados a trabalhar horas e horas sem a devida remuneração. Tá bom, gente? Continuando, página 270, diz assim, ó, a viagem ao Brasil. Bem aqui nesse textinho. Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes eram acomodada em pequenas instalações dos navios que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Leia a seguir o poema do imigrante croata Ivan Dom Bosco sobre sua vinda para o Brasil em 1925. Imigração e emigração. Você sabe a diferença entre os termos? Aqui, ó. Você sabe a diferença entre os termos imigração e emigração? A saída de alguém de seu país de origem para morar em outro país é chamada de emigração. Emigração, gente, é a saída. E a chegada dessas pessoas no país de destino é chamada de imigração. Emigração é a saída do seu local de origem para o outro, e a chegada naquele devido local, ela é chamada de imigração, tá? Aí aqui nós temos o poema, ó. Chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada, certo? E aqui, gente, na página 271, nós temos uma pesquisa, uma entrevista. Diz assim, ó. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil. Reúna-se em grupo e, com a ajuda de seus responsáveis, descubram a pessoa que seja descendente de imigrantes para ser entrevistada. Siga o roteiro abaixo. Gente, essa pesquisa, vocês irão sentar com calma, irão analisar qual é a pessoa que vocês podem entrevistar, tá? Eu vou marcar a data para vocês enviarem essa pesquisa para mim, tá bom? Certo? Então, até daqui a pouco.